de Deus, tem uma multidão lá fora. Eles querem me matar porque acham que eu estou roubando apartamentos. Eu tinha a chave do seu apartamento, mas eu não roubei você. Eu poderia ter roubado, mas eu não roubei. Porque eu não sou ladrão. Eu não sou ladrão, não é? Eu não sou ladrão. Imagine, de repente você acorda um dia em Nova York, vai para o seu serviço em um jornal. Suas tarefas são relativamente simples e seus colegas são tão normais que quase nunca há novidade. Quase nunca acontece algo realmente importante que demonstre que você está vivo. Aí então, de uma hora para outra, em uma cafeteria, enquanto lê um livro de Henry Miller, você se depara com uma voz se direcionando a você, se interessando pelo que lê e pela sua própria pessoa. É uma mulher linda e gentil que troca o número de telefone contigo e mais tarde te liga convidando para ir até a sua casa. O que você não sabe é o quão inusitada a noite poderia se tornar para todos e, especialmente, para você. Isso resumidamente se trata da introdução do filme After Hours, ou Depois de Horas, de 1985, dirigido por Martin Scorsese. Aqui, nosso protagonista embarca em uma onda de acontecimentos inusitados que o leva ao completo caos mental e à demonstração de uma pessoa que, pouco acostumada a viver com outros, acaba por ficar desconcertada quando o assunto refere-se ao convívio social. E antes de começarmos o assunto do vídeo, eu gostaria que vocês cogitassem acessar os links na descrição para conhecer os meus livros que estão publicados pela loja WeClap. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Paul Hackett, o protagonista, entra em um redemoinho complicado de angústia conforme passa da casa da mulher atraente que o percebera, diferente de muitas pessoas, até um bar com música lenta, a casa da garçonete desse bar, de uma outra mulher que o encontra, até a corrida desesperada que acaba por entregá-lo novamente em frente ao seu trabalho para o recomeço do ciclo. Isso porque o filme faz um ótimo trabalho, que também contribui muito para sua estética, ao deixar os personagens e toda a trama rodarem em torno de uma cidade gigante representada apenas por ruas largas, mas vazias, escuras e que muitas vezes parecem falsamente que te levarão aos mesmos lugares que já havia visto 2 quarteirões antes. É claustrofóbico, porém calmo. É um purgatório frio e insalubre, levando em consideração toda a atmosfera da maior cidade dos Estados Unidos da América. Toda a história de Depois de Horas e seus acontecimentos particulares parecem levar Hackett para a perda do juízo. Na filosofia de Kant, existe a determinação de 3 juízos diferentes. Esses 3 são os mesmos que somem da racionalidade do protagonista desse filme ao se deparar com a dificuldade de voltar para casa, de se desvincular com ações provocadas aos outros e pelos outros e com medo iminente de morrer, sendo que tudo o que desejava era apenas se deitar com uma garota boa e ter uma boa noite. Os juízos de Kant em referência ao filme podem ser explicados dessa maneira. Juízo analítico. Aqui temos aquele juízo proveniente do próprio significado do termo principal que já se explica por si só. Por exemplo, Paul Hackett compreende que a mulher com quem quer passar a noite é traumatizada. Umas poucas horas de prazer com ele não curariam aquilo tudo. Seria necessário cuidado, carinho e paciência. Ou seja, a mulher é mentalmente doente. Logo, fica explícito que ela não pode ser tratada como se estivesse plenamente bem. E Paul perde esse juízo quando discute e grita com ela pela forma da coitada ser. Essa confusão mais tarde termina com a moça tirando sua própria vida. Juízo sintético a posteriori. Aqui fazemos referência a uma afirmação que não está contida na ideia conceitual da palavra primordial. No contexto do filme, podemos colocar isso numa frase do tipo: uma cidade é infinitamente grande. Ou pelo menos deveria ser assim. Porém, Paul Hackett se vê num labirinto estreito de possibilidades análogas, mesmo que ele esteja em uma grande metrópole lotada de pessoas por todos os cantos, em nossa realidade. Já no filme, essa ideia se distorce perante a própria lógica do protagonista que se embaralha e o faz ser jogado num espaço onde basicamente se sente preso e perseguido de modo onde não tem saída, o que o leva obrigatoriamente a tomar as decisões mais ridículas. Juízo sintético a priori. É aqui que nosso personagem principal realmente perde a sua noção a respeito de si mesmo e do mundo ao qual faz parte. É óbvio que, por ser um ser recluso e, por vontade própria, antissocial, Paul não consegue desenvolver diálogos. Ele perde a orientação crítica a respeito das coisas, cria objetivos não claros que dificultam seu entendimento a respeito do que ele realmente deseja no fim das contas.
O conhecimento a priori se baseia em uma faculdade mental independente da experiência, ou seja, uma estrutura de pensamento advinda apenas do próprio intelecto. Por isso, nosso protagonista se distancia ainda mais de um juízo baseado em ideias internas do ser humano, pois a composição tangível do universo, para ele mesmo, é sem sombra de dúvidas uma fantasia ilusionista que não permite que ele viva por conta própria, mas apenas pelo que o seu pânico enraizado diante de outras pessoas o oferece. A sua noção a priori tira de foco a sua única certeza mentalmente particular. Ninguém, em momento algum e em lugar algum, tem necessariamente controle sobre todas as situações. Ele se vê justamente em medo pleno por não permitir parar para raciocinar que a lógica se resume em ter controle sobre tudo, igual o conceito de Deus. Não ter controle sobre nada, mas saber se adaptar, igual o conceito de humanidade. Conclusão. Depois de Horas é uma obra dilacerante e altamente crítica, apesar do seu apelo pela comédia. Tem um tom sombrio que aparenta induzir a ideia de que a qualquer instante veremos o fim do personagem que acompanhamos desde os primeiros minutos de história. O fato de a jornada noturna de Paul Hackett terminar justamente onde tudo começou, no caso, seu trabalho, nos exibe da maneira mais sutil como a alienação e a comodidade, como vemos pelo semblante do personagem ao se sentar na sua mesa no escritório todo surrado e sem saber o que fazer primeiro, são capazes de tirar do homem aquilo que o fez evoluir desde os tempos antigos. A comunicação e o conceito primordial de relação entre a própria espécie, independente do gênero. E por esse motivo é perceptível como Hackett foca totalmente seus esforços em voltar para casa para dormir no intuito de mergulhar na sua própria paz e fantasia, para se permitir viver ciclicamente de novo, independente de como as pessoas que conheceu naquela fatídica noite vão ficar, sentimentalmente falando, após terem esse contato breve e destrutivo com ele. Um filme não apenas importante para quem ama filosofia, mas para todos aqueles que, mesmo vendo uma obra curta, cômica e intimista, ainda conseguem absorver as mensagens e fazer delas uma ponte para um novo pensamento.